Olá, amados irmãos. Neste vídeo, vamos refletir sobre um tema que transcende o tempo, as promessas de Deus e as nossas vidas. Nosso foco será a figura bíblica de Abraão, um homem que se tornou pai de muitas nações por meio de sua fé em Deus, mesmo em situações que pareciam impossíveis. A jornada de Abraão foi marcada por altos e baixos, alegrias, tristezas, provações e bênçãos. E cada etapa nos convida a uma reflexão profunda sobre a fidelidade divina e a importância de termos uma aliança com o Criador. Ele é considerado o patriarca da fé e a base para as três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islã. Sua história nos mostra a força do acreditar nas promessas divinas. Abraão acreditou na promessa de Deus de torná-lo um grande povo. Mesmo quando era idoso, ele não desistiu da esperança de ter um herdeiro. No momento mais crítico da sua fé, Abraão questionou Deus sobre a situação, mas a resposta divina foi um chamado à fé incondicional. Deus disse para ele: "Olha para o céu e conta as estrelas, se podes contá-las." Deus prometeu que seus descendentes seriam tão numerosos que não poderiam ser contados. E assim aconteceu. Através da aliança com Deus, Abraão teve Isaque, de quem descendeu Jacó ou Israel, e depois os 12 filhos de Israel, que originaram as 12 tribos de Israel. Abraão se tornou o pai de muitas nações, pois suas descendentes se espalharam por toda a terra, preenchendo a promessa divina. Em suma, a jornada de Abraão nos mostra que as promessas de Deus são confiáveis e que devemos confiar em sua palavra. A aliança que Deus fez com Abraão é um exemplo disso. Deus prometeu abençoá-lo e torná-lo um grande povo, e assim aconteceu. Podemos aprender com Abraão a importância de ter fé nas promessas de Deus e de confiar em sua bondade e fidelidade. Abraão nos ensina a perseverar na fé, mesmo em momentos de dificuldade. A jornada de Abraão nos mostra que as promessas de Deus são confiáveis e que devemos confiar em sua palavra. No entanto, o contexto histórico em que Abraão viveu era marcado por desigualdades e injustiças sociais. As promessas de Deus para com Abraão eram vistas como irrealizáveis pelos padrões humanos. Mas Abraão acreditou nelas e confiou na fidelidade divina. As Escrituras revelam que Abraão teve que enfrentar momentos difíceis de sua vida. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 10, lemos que houve fome naquela terra e a descendência de Abraão foi forçada a se dispersar em busca de alimento para si e para seus rebanhos. Abraão e sua família precisaram migrar para o Egito, onde o rei ordenou que todos os homens fossem levados para a escravidão, por causa da escassez de pastagens e forragens para os rebanhos. Isso causou sofrimento físico e emocional para Abraão e sua descendência. Ainda que em situações críticas, Abraão buscou a Deus em oração. Ele confiou na promessa divina de que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu. Essa fé inabalável em Deus permitiu que Abraão superasse os obstáculos da época e honrasse a Deus no meio das adversidades. A história de Abraão nos ensina que as promessas de Deus são válidas em qualquer época, mesmo em tempos de crise. A fé de Abraão foi fundamental para a realização das promessas de Deus. Através dela, ele pôde enfrentar as dificuldades da época e cumprir a vontade divina. Devemos lembrar que a fé é essencial para receber as promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa acreditar que ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Abraão é um exemplo de fé, pois ele creu nas promessas de Deus, mesmo em momentos de grande dificuldade. Abraão é considerado o pai da fé, pois sua fé em Deus foi fundamental para a realização das promessas divinas. Ele confiou na promessa de Deus de torná-lo um grande povo, mesmo quando era idoso e sem herdeiro.
Sua fé inabalável em Deus permitiu que ele superasse os obstáculos da época e honrasse a Deus no meio das adversidades. Devemos lembrar que a fé é essencial para receber as promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e se torna recompensador daqueles que o buscam. Abraão é um exemplo de fé, pois ele creu nas promessas de Deus, mesmo em momentos de grande dificuldade. Em suma, a jornada de Abraão nos mostra que as promessas de Deus são confiáveis e que devemos confiar em sua palavra. A aliança que Deus fez com Abraão é um exemplo disso. Deus prometeu abençoá-lo e torná-lo um grande povo, e assim aconteceu. Podemos aprender com Abraão a importância de ter fé nas promessas de Deus e de confiar em sua bondade e fidelidade. Abraão também nos ensina a perseverar na fé, mesmo em momentos de dificuldade. Sua jornada foi marcada por desafios, como a fome na terra de Canaã e a perseguição no Egito, mas Abraão manteve a fé em Deus e confiou na realização de suas promessas. Devemos nos inspirar em Abraão para continuarmos firmes na fé, mesmo quando enfrentamos problemas. A história de Abraão é um exemplo de esperança para nós hoje. Ele nos mostra que as promessas de Deus são válidas em qualquer época e que podemos confiar em sua palavra. Abraão enfrentou momentos de grande crise, como a escassez de recursos e a perseguição no Egito, mas sua fé e esperança em Deus nunca vacilaram. Abraão nos ensina que a fé em Deus é fundamental para enfrentar as dificuldades da vida. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem o busca precisa crer que Ele existe e se torna recompensador daqueles que o buscam. Abraão é um exemplo de fé, pois creu nas promessas de Deus, mesmo em momentos de grande crise. Sua fé e esperança em Deus jamais vacilaram. Sua trajetória nos mostra que as promessas divinas se cumprem, mesmo quando a situação parece desesperadora. Em Gênesis capítulo 15, versículo 2, Deus falou a Abraão, dizendo: "Sabe por certo que a sua descendência será peregrina em terras não suas e será servida por um povo estrangeiro, e eles o oprimirão por 400 anos. Mas também a nação a que eles serão servis, os humilharão e os afligirão por 400 anos. E no fim, Deus dirá a esta nação: espalhe as tuas mãos, pois a tua recompensa te aguardará. Tempo demais, voltarás a ser abençoado, pois a nação se tornará poderosa e grande." Deus prometeu que Abraão teria descendentes que seriam tantos quanto as estrelas do céu. E o solo de Gênesis, capítulo 22, versículo 17, 18 diz: "A bendita será abençoada e a abençoada será abençoada. E se você der por bem, eu honrarei a sua descendência com muitos frutos de Abraão. A sua descendência será numerosa como as estrelas do céu e a poeira de todas as nações. E as nações nascerão dele, e reis de gerações virão de seu corpo." Essas promessas se cumpriram quando os israelitas deixaram o Egito após 400 anos de escravidão, sob a liderança de Moisés. Os 12 filhos de Israel se tornaram as 12 tribos de Israel, e os descendentes de Abraão se espalharam por toda a terra, preenchendo a promessa divina. Devemos nos lembrar que a fé em Deus é fundamental para a realização de suas promessas em nossas vidas. Sem fé, não podemos ter certeza daquilo que esperamos. Abraão é um exemplo disso, pois sua fé em Deus permitiu que ele recebesse as promessas divinas. Abraão acreditou que Deus podia realizar o impossível, e por isso suas promessas se cumpriram. As promessas de Deus para com Abraão foram importantes para a história da humanidade. Abraão foi considerado o pai da fé, pois sua fé em Deus permitiu que as promessas divinas se realizassem. Suas descendentes, os judeus, se tornaram um povo com identidade cultural e religiosa própria, e a mensagem de Deus se espalhou por todo o mundo.
Abraão nos ensina que as promessas de Deus são confiáveis e que devemos confiar em sua palavra. Seus pactos com Deus demonstram que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Abraão acreditou na promessa de Deus de torná-lo um grande povo e de abençoar suas descendentes. Por meio de sua fé, as promessas de Deus se realizaram. O legado de Abraão nos ensina a importância de termos uma aliança com Deus. O vínculo entre Deus e Abraão nos mostra que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Abraão e Deus estabeleceram um pacto de fidelidade, no qual Deus prometeu abençoá-lo e seus descendentes, protegê-los e guiá-los por toda a eternidade. Esse pacto simbolizou a união entre Deus e Abraão e marcou o início da relação entre Deus e o povo judeu. Devemos nos lembrar que as promessas de Deus para conosco também se realizarão se tivermos fé e confiança em Deus. Abraão é um exemplo a ser seguido, pois sua fé e obediência permitiram que as promessas de Deus se cumprissem. Suas descendentes se tornaram um povo com identidade cultural e religiosa própria, e a mensagem de Deus se espalhou por todo o mundo. O exemplo de Abraão nos convida a termos uma aliança com Deus e a crer em suas promessas. Se seguirmos Abraão, teremos a certeza de que as promessas de Deus se realizarão em nossas vidas. Nos encontramos no final do nosso estudo sobre Abraão, um dos personagens mais importantes da história da humanidade. Sua jornada de fé nos inspira a manter a esperança em Deus, mesmo em momentos difíceis. Abraão nos ensinou que as promessas de Deus são confiáveis e que devemos confiar em sua palavra. Que este estudo nos ajude a fortalecer nossa fé em Deus e a lembrar que as promessas divinas se cumprem. Abraão é um exemplo a ser seguido, pois sua fé e obediência permitiram que as promessas de Deus se cumprissem. Sua história nos mostra que a fé em Deus é fundamental para a realização de suas promessas em nossas vidas. Reflitamos sobre a importância de termos uma aliança com Deus e de acreditar em suas promessas. Que a mensagem de hoje toque nossos corações e nos inspire a seguir a Deus com mais fervor. Se você gostou desse estudo, deixe um comentário, curta e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe você ricamente. Amém.